Boa noite e shalom a todos os queridos e amados irmãos, aos meus amigos, participantes da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e também sempre os irmãos que estão sempre interagindo com a gente pelo canal que a gente tem no YouTube, Rodrigo Dias Silva também, né? Servo de Adonai. Louvado seja o Eterno por tudo, por todas as bênçãos, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele tem realizado. Mais uma vez, meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui para poder transmitir uma mensagem colocada no meu coração, através da palavra do Eterno, pelo Espírito do Eterno, a todos os que têm disposição, os que gostam de escutar as mensagens que sempre prego aqui pelo Facebook e também nas demais redes sociais, onde a gente está sempre interagindo com as pessoas, e que Deus, o Eterno, o nosso Senhor Adonai, Ele possa estar abençoando a vida de todos aqueles que amam a palavra. Na última mensagem que nós estivemos aqui falando, domingo passado, nós falamos sobre a parábola do semeador. Nós vamos estar continuando, não neste tema, mas vamos falar mais ou menos dentro da mesma linha de raciocínio, usando aqui as palavras, refletindo nas palavras de Yeshua, né, quando ele quis falar sobre os dois fundamentos. Para tal meditação, nós vamos estar lendo as palavras que ele deixou escrito aqui no Evangelho de Matitiahu, ou de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, aonde ele nos trouxe uma ilustração que tem uma grande lição, que nos faz refletir e que nos faz ajustar as nossas vidas segundo os ensinamentos que ele nos deixou. O texto que nós vamos ler diz o seguinte: portanto, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica será semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as correntezas, sopraram os ventos e se precipitaram contra aquela casa, mas não caiu, porque seus fundamentos haviam sido postos sobre uma rocha. Mas todo o que escute estas minhas palavras e não as pratique será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as correntezas, sopraram os ventos e se precipitaram contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua ruína, ou a sua destruição. Queridos e amados irmãos, mais uma vez nós vamos refletir nas palavras de Yeshua. E como, irmãos, assim como ele nos falou de uma maneira assim, um pouco diferente, nos propondo a parábola do semeador, ele traz aqui uma imagem diferente, porém com praticamente os mesmos objetivos, aonde ele nos traz a imagem, a figura de uma comparação. Ele faz uma comparação entre duas casas que são construídas, uma sobre a rocha e a outra sobre a areia. Uma em um local sólido, inabalável, estável e que dificilmente oferece risco a uma construção sobre ela. A outra figura um local de instabilidade, que é a areia,
um local frágil, inadequado para se construir uma casa, que é sobre a areia. O que vem a ser a imagem destes dois fundamentos? Estes dois fundamentos, irmãos, Yeshua comparou como duas pessoas e duas posturas diferentes. A primeira é aquela pessoa que tem a postura de se escutar a palavra, entender a mensagem que se ouviu através daquela exposição e que faz um esforço para colocar em prática aqueles ensinamentos que o mestre está passando. Porque de nada adianta, meus queridos e amados ouvintes, eu escutar, mas não colocar em prática. Um dos Talmidim, ou seja, dos alunos, aprendizes, discípulos de Yeshua, que foi também seu irmão, que é o Yaakov, que é Tiago. Lá na sua epístola, ele escreveu o seguinte: sede-vos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque aquele que ouve a mensagem, a palavra, mas não a coloca em prática, é semelhante à onda impelida e agitada pelo vento. Então, queridos, ele aprendeu com Yeshua, porque Yeshua ensinou em diversos textos esta verdade, de que valioso é para nós não apenas escutar, não apenas ouvir, mas procurar colocar em prática, entender, colocar em prática aquilo que se ouve. E aqui novamente Yeshua está ensinando. E ele compara aquela pessoa que tem a disposição de escutar, mas também de colocar em prática. Como uma pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha. Para mim, que tenho a profissão, exerço a profissão de construtor civil, que construo, que ergo edificações, que faço casas, que faço, vamos dizer assim, algum tipo de construção, seja ela de uma loja, de uma casa, de um comércio, um prédio, enfim, uma residência. Eu estou sempre construindo desde 2005 que eu trabalho nesta área. É muito fácil entender as mensagens do mestre. Porque o que é uma rocha, irmãos? O que é construir algo sobre uma rocha? É construir algo sobre um fundamento inabalável. Sobre algo que não vai desmoronar. Algo que não será descalçado. É colocar uma construção sobre algo inabalável. Então, praticar as palavras de Yeshua. Não apenas, irmãos, aquilo que Yeshua ensinou, mas aquilo que toda a Bíblia, no seu conteúdo geral, nos ensina. Mas destacamos as palavras dele, né? Porque é elas que estão sendo analisadas aqui nesta noite. É como construir uma casa sobre a rocha. Não adianta eu achar bonito a mensagem da Bíblia. Não adianta eu achar interessante, legal, aquilo que ensina as Escrituras. Não adianta eu apenas admirar, ou às vezes eu até mesmo ensinar, mas não colocar em prática. Eu mesmo não viver as palavras do Eterno. O que Ele, o Pai Todo-Poderoso, o nosso Criador, deseja é que eu e você coloque em
prática as palavras que ele nos deixou escrita. E Yeshua entendia muito bem isso. E ele falou: aquele, pois, que ouve e pratica, e coloca em prática, será semelhante a um homem prudente. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa inteligente. É uma pessoa sábia. É uma pessoa entendida. É uma pessoa que tem uma atitude louvável. É a pessoa que é o oposto de uma pessoa imprudente, insensata, tola, que vacila. É uma pessoa, a pessoa prudente é uma pessoa que tem, meus irmãos, equilíbrio, entendimento, sabedoria, porque está praticando, fazendo, exercendo, realizando algo louvável. Então, a pessoa que escuta, que ouve, mas que coloca em prática é comparado como um homem prudente que construiu a sua casa em um local onde ela não será danificada com facilidade, sobre a rocha. Agora, irmãos, achar bonitas as palavras do Eterno, admirar as palavras dos profetas, gostar das palavras de Yeshua, mas não colocar nada dessas coisas em prática, é semelhante ao homem imprudente. É como aquela pessoa que não tem prudência, não tem sabedoria, e ela vai construir uma casa, mas aonde ela vai construir sua casa? Em cima da areia. Há uma diferença enorme, irmão, de uma casa construída sobre a rocha e uma casa construída sobre areia. A casa que está sobre a rocha vai receber as tempestades da vida. Vai ser atacada pelas tempestades da vida. E aqui a palavra está dizendo, né? Vai cair a água, vai vir a chuva, vai soprar os ventos, que são as tempestades da vida. São as intempéries da vida. São os problemas, são as lutas, são as dificuldades, são os desafios que a vida coloca diante de nós e nós somos colocados diante desses desafios constantemente. O que vai acontecer com aquele que constrói sua casa sobre a rocha? Vai acontecer que tudo isso vai bater contra aquela casa. Vai vir contra aquela casa, mas ela não vai construir. Assim é a vida da pessoa que está fundamentando a sua vida, solidificando a sua vida, que está erguendo, construindo, erigindo sua vida espiritual, sua vida moral, sua vida em todos os aspectos. Aonde? Sobre a rocha, fundamentada nas palavras sólidas do Eterno. O que vai acontecer? As tempestades vão vir, vão dar contra aquela casa, mas ela não vai cair. Por quê? Porque ela está fundamentada sobre a rocha. Mas aquela casa que está fundamentada sobre a areia é diferente. Por quê? Porque a areia, irmãos, é algo móvel. Areia é algo maleável. A areia é algo que não suporta o vento, porque se você for olhar a cultura, né, o relevo, a geografia dos desertos, e você for ver, você vai perceber que aquele espaço geográfico, o deserto, composto na sua grande maioria de areia, ele é instável. O vento sopra ali e ele tira a areia de um local e coloca em outro. Você pode ir muito bem em um local onde tem um tipo de relevo em um ano, voltar ali no outro ano e o relevo ali, o ambiente ali,
O aspecto ali, aquela montanha de areia que estava ali, não está ali mais. Por quê? Porque o vento forte do deserto faz com que aquela areia que está em um determinado local, com um determinado relevo, com um determinado tipo de inclinação, não esteja ali mais. Por quê? Porque o vento é capaz de soprar areia, tirar areia, mudar então o relevo de um local. O que significa que se uma pessoa construir uma casa em cima daquele local, aquela casa vai cair. Por quê? De tanto o vento soprar, vai descalçar e aquela casa vai ruir. Na verdade, irmão, nem existia a possibilidade de construir a casa sobre a areia existe. Por quê? Porque à medida que o peso daquela construção for sendo erguido, aquela casa tem a tendência a desmoronar. A chuva que vem trazendo aquela enxurrada de problemas, de lutas, de dificuldades, vai descalçando, vai tirando, né, toda aquela estrutura sobre a qual a casa está erigida. E a tendência dela é cair, sendo grande a sua ruína. E Yeshua enfatizou isso. Então, ouvir, irmãos, admirar, achar bonito, gostar, simpatizar com as palavras, mas não as colocar em prática. Não permitir que a palavra traga uma estrutura para as nossas vidas. É o mesmo que construir uma casa sobre a areia. Yeshua disse que isso é imprudência. Isso não é louvável. Isso não é digno de sabedoria. Isso não é sábio. Então, quem diz assim, olha, eu amo a palavra, eu gosto da palavra, eu leio, às vezes até leio a Bíblia, eu gosto de ouvir as pregações, eu gosto de ouvir os ensinamentos, mas não coloca nada em prática, meus amados e queridos irmãos, é semelhante àquela pessoa imprudente que está construindo a sua casa sobre a areia. Não vai suportar por muito tempo. Não vai ficar de pé por muito tempo. Então, meus queridos, vamos meditar nesta reflexão simples que Yeshua, ele propôs, ele disse para os seus seguidores daquela época, que foi registrado, deixado aqui dentro deste texto que nós acabamos de ler, foi inserido dentro deste evangelho, dentro desta parte da Brit Hadashah, aliança renovada, para a nossa reflexão. Para quê? Para que nós venhamos, queridos irmãos, a colocar em prática aquilo que está escrito aqui, porque não adianta eu achar bonito. Não adianta apenas eu admirar. Não adianta apenas eu, às vezes, gostar, se eu não permitir que isso seja o meu fundamento através das minhas práticas. Se eu não colocar as palavras para fazer parte do meu cotidiano. Se eu não permitir que elas entrem para alterar o meu estilo de vida, para modificar a minha conduta, para fazer de mim uma pessoa melhor, para tornar evidente para aquele que me vê, me assiste, que eu sou um praticante da palavra, que eu sou um cumpridor, ou pelo menos procuro a ser um cumpridor das palavras do Eterno. Então não adianta eu apenas achar bonito. Não apenas eu entrar pelo caminho do modismo, porque hoje nós estamos vendo um movimento muito grande de pessoas que, às vezes, gostam, acham bonito,
faz parte de algum tipo de movimento bíblico, estão nas igrejas, estão dentro do movimento judaico, messiânico, judaico-nazareno, né? Acha bonito, mas ela não permite que as palavras do Eterno venham fazer parte do cotidiano dela. Ela não permite que a palavra seja o fundamento através da prática da vida dela. E é isso que Yeshua quer de mim, de você, de todos nós. Se você for ler o capítulo 7, um pouquinho, o contexto deste texto que nós lemos, irmão, você vai ver que Yeshua estava dizendo ali nos versículos anteriores: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no Olam Rabá, entrará no reino vindouro, entrará no reino dos céus. Por quê que ele estava dizendo isso? Ele estava dizendo isso, irmão, porque aí perguntaram para ele: mas Senhor, por que o Senhor está dizendo isso? Em teu nome não expulsamos espíritos malignos, não curamos enfermos, não fizemos maravilha? E ele disse: sim, verdade, mas naquele último dia eu direi a muitos: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, pois praticais a iniquidade. Então, irmãos, ele ensinou, ele mostrou ali o porquê que isso vai acontecer. Isso vai acontecer com muitos porquê. Porque não fazem a vontade do Pai que estás no céu. Diz Senhor, Senhor, está sempre com a palavra às vezes debaixo do braço, está sempre às vezes com a palavra na boca, na língua. Às vezes muitos têm a palavra na cabeça, na mente. Mas, irmãos, não tem a palavra no coração, na alma, no âmago do ser, no interno, inibindo esta pessoa de pecar, não permitindo que ela entre pelo caminho da maioria, não promovendo a transformação, porque a palavra, irmão, que transforma é a palavra que eu pratico, não apenas a palavra que eu admiro. A palavra que modifica é a palavra que faz parte do meu interno. A palavra na mente, ela não é o suficiente para provocar esta mudança, essa alteração, para fazer com que eu rompa com o sistema pecaminoso, viciante, degradante do pecado na vida do ser humano. A palavra que muda não é aquela palavra que está no intelecto apenas. A palavra que Yeshua falou que precisa, que eu preciso abraçar para que seja como um alicerce, uma rocha, é aquela que eu permito que esteja onde? No meu coração. Está lembrado da parábola do semeador que nós comentamos domingo passado? Capítulo 13 ainda do Evangelho, deste livro abençoado de Mateus. Pois é a mesma coisa, irmão. A palavra que transforma é aquela que cai em terra boa no coração. Tem muita gente, irmãos, dizendo com a boca, está na boca dela, Senhor, Senhor. Mas Yeshua falou, não entrará no reino dos céus. Por quê? Porque a palavra está na boca, mas não está no coração. O Eterno falou para um dos seus profetas, né? Quem é esse profeta? Isaías, Yeshayahu. Falou assim, olha, este povo se chega a mim, com os lábios me louvo, com os lábios me adoram, mas os vossos corações, os corações deles, os corações de muitos, ele estava se referindo a muitos do povo de Israel naquela época. E isso foi tomado por Yeshua, ainda dentro do mesmo evangelho, irmão, porque essa palavra, a mesma palavra é repetida dentro deste evangelho.
Mas o seu coração, o coração deles estão longe de mim. Então, irmão, ficar com a palavra, perdão, na boca, nos lábios, é até bom. Eu decorar versículos bíblicos é também bom. Mas o melhor de tudo, irmão, é permitir que a palavra seja o fundamento, o alicerce, a rocha da minha vida. E ela se torna isso quando eu coloco em prática. Essa pessoa que assim procede, ela é comparada como um homem prudente, que constrói sua casa sobre a rocha. Então, irmão, não sejamos apenas admiradores, apreciadores, espectadores, que fica de longe olhando, observando, mas não interage, não se envolve com a palavra. A palavra foi destinada a viver em nossa vida, fazer parte da nossa vida, a ser parte de nossa vida. Quando nós ouvimos ela e colocamos em prática, ela provoca transformações na nossa vida. Quem rouba, ouve a palavra, coloca em prática, para de roubar. Quem mente, ouve a palavra, entende a palavra, coloca em prática, para de mentir. Quem trai o seu cônjuge, seja esposa ou marido, ouve a palavra, entende a palavra, resolve colocar em prática, rompe com este vício, rompe com esta prática, para de adulterar. Quem comete algum tipo de delito, fraude, engano, ouve a palavra, entende a palavra, resolve colocar em prática, esta palavra provoca uma mudança. Eu te dou um exemplo de alguém que ouviu a palavra e resolveu colocar em prática. E essa palavra provocou mudança. Yeshua louvou a atitude daquele personagem. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, vemos a história de Zaqueu, que em determinado momento ouviu falar que Yeshua estava na sua cidade e ele correu para ver Yeshua passando pela estrada, mas não pôde ver porque ele era de pequena estatura. E então ele subiu em cima de uma árvore aonde Yeshua ia passar. E ali, quando ele estava em cima daquela árvore, vendo Yeshua passar, Yeshua se dirigiu a ele e falou para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. A Bíblia diz que ele saiu correndo, pulou daquela árvore e recebeu Yeshua e os seus discípulos, seus talmidim, com alegria. Quando ele ali, ouvindo os ensinamentos do mestre, dentro do seu lar, com muita alegria, com certeza absoluta, recebeu a ele ali com refeições, recebeu a ele ali com alegria, dando ali do seu vinho para todos tomar, para todos se alegrar, porque toda refeição judaica, irmão, tem isso. Muita comida e muita bebida sadia, saudável. Yeshua, diante de tudo, daqueles ensinamentos ali, Zaqueu, diante das palavras dele, de tudo aquilo que ele estava ensinando, ele disse assim: Senhor, hoje eu resolvi aceitar as tuas palavras. Se alguém eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Por quê? Porque essa palavra, irmão, está na Torá. Está nos ensinamentos daquilo que se diz ser o Antigo Testamento. Faz parte daquilo que erroneamente as pessoas chamam de a lei de Moisés. Fazia parte da Torá, da lei de Moisés. O ensinamento da parte do Eterno, a instrução de que aquela pessoa que roubou, defraudou, deu prejuízo a alguém, para ela ser uma pessoa praticante da Torá, cumpridora da lei, ela tinha que devolver 4 vezes mais. Se ela roubasse um lápis, uma caneta, ela tinha que devolver 4 lápis, 4 canetas.
Se a pessoa tivesse roubado um bezerro de alguém, uma ovelha de alguém, ela tinha que dar 4 ovelhas, 4 bezerros de volta para aquela pessoa, para que ela fosse, então, uma pessoa cumpridora da lei. A prescrição da lei mostrava isso. Yeshua, quando ouviu Zaqueu dizer aquilo, ele louvou ao Eterno e disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para salvar, buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então, a palavra provoca mudanças no comportamento, na conduta da pessoa que a ouve. Este é o verdadeiro praticante da palavra. Hoje nós temos visto, irmão, templos lotados de pessoas que entra, sai, entra, sai, entra, sai. Entra ano, sai ano. Entra década e sai década. E ela não tem transformação nenhuma, nem no seu interno, nem no seu externo. Muitos continuam com o mesmo vocabulário podre. Muitos continuam com a mesma conduta errônea. Muitos e muitas continuam com seu exterior ainda mais, às vezes até mais vil do que antes. Não tem mudança nem no seu interno, no seu caráter, na sua forma de ser, no seu comportamento. E muitos não têm nem sequer uma mudança nem no seu externo, na sua forma de ser, na sua forma de portar, na sua forma de se vestir, às vezes. Então, que essas palavras, irmão, possam ser entendidas e compreendidas. E a pergunta que fica é: aonde nós estamos construindo nossa casa? Estamos fundamentando na rocha ou na areia? Se for na rocha, vai permanecer. Mas se for na areia, não permanecerá. Vai ruir em um determinado tempo e não vai demorar. Que o Eterno nos ajude, irmãos, a entender essa verdade. E que Ele nos ajude a ser não apenas ouvinte, mas praticantes, cumpridores da palavra. Vamos orar. Vamos encerrar este trabalho com uma oração. Eterno, eu lhe agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui por este momento, transmitindo esta mensagem. Eu quero suplicar ao Senhor, ó Eterno, no nome de Yeshua, e pedir, não apenas em favor daqueles que me ouvem, mas também por mim. Ajude-nos, a todos nós, a começar por mim, a continuar sendo cumpridor da sua palavra. Tenho procurado me esforçar ao máximo para obedecer a sua palavra, para cumprir os ensinamentos, os mandamentos, as mitzvot da sua palavra. Eu sei que o Senhor enviou Yeshua para viver correto e me ensinar como viver. Eu sei que o Senhor enviou Yeshua para mostrar o caminho a ser seguido. E eu te louvo pela vida do teu Filho eterno. Por tudo que ele ensinou. Ele nos ensinou a ser praticante da sua palavra. Porque ele mesmo foi, não apenas um ouvinte, ele foi praticante das suas palavras. Assim como Zaqueu também entendeu em um determinado momento esta verdade. Que nós todos possamos aprender esta verdade e colocar em prática a tua palavra. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Que nós possamos alcançar o patamar da prudência e temos a condição de ver erguida, erigida e fundamentada sobre a rocha as nossas vidas, ó Eterno. Que nós sejamos praticantes da sua palavra, não apenas admiradores, pois o mundo está cheio de admiradores, de apreciadores que não cumprem a tua palavra, que gostam de ver os outros praticando, admira os ensinamentos, mas não os coloca em prática. Muito obrigado, Eterno, pelo entendimento. Livra-nos da imprudência de sermos apenas ouvintes, mas não praticantes da sua palavra.
Que esta palavra, Senhor, ela provoque uma reação positiva, de maneira que aqueles que estão amarrados pelos vícios, pelos pecados, que estão distantes do Senhor, possam ser motivados, possam ser atraídos, possam receber uma transformação através do nosso exemplo. No nome de Yeshua eu te agradeço. Amém. Meus queridos e amados irmãos, que o Eterno vos abençoe. E permitindo o Eterno, nós estaremos aqui novamente no final de semana, no domingo provavelmente, para mais uma meditação, uma reflexão nas palavras do Eterno, no nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno te abençoe, tenha uma boa noite, shalom a todos.